Entendeu? Então vamos lá. É doido. Então, 1, 2, 3, pronto. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Projeto Saber Livre, aqui nos estúdios da FPL Educacional. Né? Estamos no nosso 7º episódio e mantendo a meta de sempre, que é o quê? Conversar com professores e professoras voltados aí à língua portuguesa, mas hoje é diferente. Hoje é segredo, ou não é segredo não. O segredo é que vocês vão descobrir pela música que eu vou escolher. Não, nessa não. Como é que você tá, meu querido Felps? Bom demais. Você Só tá bom? assistindo a Copa, né? Você tá assistindo a Copa? Pra caramba. Tá gostando dos brasileiros? Não. Eu tô. Não, eu não. Daqui a pouco a gente vai falar de Copa. Ai. Por que nós vamos falar de Copa? Porque essa pessoa, ela veio aqui porque nós estamos pensando na Copa do Mundo de Clubes, né? Ela que é colega nossa, também professora, e ela, diferente de outros aqui, ela manda muito bem. Em qualquer lugar no mundo que você colocar essa pessoa, ela vai sobreviver sem precisar de falar hambúrguer ou pizza. Seja muito bem-vinda, professora Camila. Tudo bem com você? Gostei dessa. Aqui, então, eu gostaria de agradecer, né, aí tá com vocês. Conheço o Felps aí, o Antônio já há um tempinho, nós conhecemos na caminhada pedagógica também, né? E o Antônio tá falando aí, brincando sobre se virar em qualquer lugar e por conta da minha formação, né, Antônio? Sou professora de inglês, já tenho 2 anos de caminhada, mas é claro que eu não comecei assim já com as aulas nas escolas, eu comecei ali com ajudando os alunos, tirando dúvidas, com estágio e tudo mais. E aí, em escola, no colégio já tem 7 anos de caminhada e a gente tinha comentado sobre essa questão de formação do professor, né? E aí eu vou falar então um pouquinho sobre a minha formação e entrar na formação para a carreira em geral. Tá. Eu comecei... Relaxa. De Tá boa, nervosa. relaxa. Tô muito nervosa. Corta, brincadeira. Não, Corta lógico que eu não. não vou Não. cortar. Sim, Não, óbvio. você vai ter que corto. Eu Ele não não corto. corta, eu ele não corto. corta. Você vai Eu ter que deixo. cortar, Eu porque não- Eu não deixo, eu sou um cara muito mal. Não, então tá Relaxa, bom. relaxa. O João Deixa- tá rindo ali, cara. Deixa eu falar então. Deixa eu falar. João colabora. Deixa eu falar, o João vai ficar Não, quietinho. tá bom. Deixa eu falando aqui Gente, e você vai. fica suave. Ela tá nervosa, gente. Por que ela tá nervosa? Porque ela tá muito bem acompanhada, né? Tá acompanhada aqui pelo meu querido Felps, né? E Será? por mim, com esses olhos vermelhos Ah, não. aqui. O e Felps me deixa mais nervosa, por... porque o Felps é calmo. Ah. É sertralina, gente. Só isso. Não, tá Então eu bom. vou ficar gritando aqui. Vou ficar gritando, por É favor. o que eu tô Ah, acostumada, né? Mas vamos lá. Tá. Você já falou. Então eu vou, Vou te focar. Aí agora você, depois do corte aí, ó, vou focar. Vou Não, começar que corte, só. Aí Aqui não vai tem cortar. corte, não. Vai, porque já gastou muito do tempo do João. Não, gastou. O João É. tá com crédito e nós também. Então tá bom, vamos começar. Calma lá, então rapidinho. deixa eu puxando aqui então. Eu vou te ajudando, você vai me ajudando. Tá, Cara, você falou que é formação. sim. Beleza. Camila, eu tô no nível XYZ do Duolingo. E aí, posso dar aula? Na escola? Ah, boa pergunta. Então, a formação... Para responder essa pergunta, eu acho que a gente precisa fazer um traçado histórico para entender o que aconteceu com o ensino de língua inglesa no mundo e principalmente no Brasil. Uhum. Porque se a gente for parar para pensar aí, o bilinguismo, ele assume um caráter agora definitivo, de início definitivo, muito recente. Por muitos anos, na educação, foi trabalhado o monolinguismo. Muitos anos. A gente tem que, se a gente for parar para pensar, começou ali em 1988, a educação ela era pautada no monolinguismo. Uhum. Aí depois de cerca de 7 anos, Legal. o que dá, no atual cenário, 29 anos, nem 30 anos se bobear. Então, assim, Caralho. dessa abertura para que a gente aprenda uma outra língua. Então, se você pensar nessa contagem, a gente chega à conclusão de que muitas pessoas, elas não tiveram acesso a outra língua. Então, assim, vou voltar aqui um pouquinho falar da minha formação e vou fazer esse traçado histórico. Tá. Então, eu sou formada pela Universidade Federal de Letras e a minha formação, ela foi uma formação de imersão, não foi uma formação de cursinho. Quando eu cheguei na faculdade, eu não tinha o inglês básico, que é o que todo mundo fala, eu aprendi o verbo to be na escola.
não tinha essa formação básica. É tanto que a minha primeira professora foi também a minha última, no último semestre. E eu tive oportunidades de ter 2 matérias com ela. E ela falou, Camila, você evoluiu muito do início até o fim da universidade, que são ali 5 anos. E é um tempo bom, porque geralmente nos cursinhos o pessoal fica, assim, anos de cursinho, né? E assim, mas claro que isso dependeu do quê? Da minha autonomia, da minha independência, Sim. da minha vontade de querer desenvolver a língua. Então, eu aprendi o inglês na faculdade através da imersão. E aí eu decidi fazer o curso. Eu fiz o curso e eu já fui galgando muito. Foi uma coisa assim. Natural, né? Foi natural dentro da sala de aula, porque eu estava dentro de um contexto que todo mundo falava inglês. E muitos alunos que fizeram essa mesma tentativa, não conseguiram, assim, porque realmente no início assusta te colocar ali, olha, agora você vai falar inglês. Agora, e o falar não é o primeiro passo é o escutar. Então, assim, eu pude internalizar bastante coisa ali no contexto, e aí quando eu fui me sentindo confortável, eu consegui também externalizar. Então, esse processo de formação, então eu posso dizer que o meu bilinguismo, ele não foi um bilinguismo que é o atual que está acontecendo no momento, bilinguismo da elite, que é o bilinguismo escolar, que a gente traz a língua para a escola e passa para os alunos. Foi, de certa forma, social, porque foi pelo contato. Assim como muitas pessoas que têm contato com outras pessoas que falam outra língua, aprendem naturalmente. Então, a minha trajetória foi essa. Então, eu defendo, assim, que a gente tem que aprender no contexto. Mas na escola, eu acredito que a metodologia, ela pode envolver não só o contexto, mas também a construção da estrutura, porque nós, professores, estamos num nível de maturidade diferente dos alunos, Sim. né? Nós temos na escola quantidade de alunos, níveis diferentes de aprendizado. Então, contatos diferentes com a outra língua. Então, a metodologia, ela não vai funcionar para todas as pessoas da mesma forma. Então, o professor, como guia, ele trazer ali um guia de você precisa, para esse contexto, fazer um recorte do contexto, esse vocabulário, essas expressões. Legal. Você precisa você não precisa necessariamente ensinar a língua de forma metalinguística. Você não vai falar assim, esse verbo usa para isso, em tal tempo. Você não vai auto-explicar a língua. Mas você vai colocar ela em uso, só que trazendo para ele os recortes, porque nós somos guias. Se eu não traçar um recorte para ele ficar perdido, então a imersão dentro da escola, ela vai ser difícil de acontecer. Então, né? Só para entender uma coisa aqui. Então, você entrou na faculdade, fez curso de letras. Fiz o curso de letras. Beleza, aprendeu lá o português. Letras é português. Teoricamente. Teoricamente o português. Pô, aí formou 4 anos, aí você, agora eu vou fazer uma continuidade desse curso de letras. Só que agora eu vou aprofundar, vou fazer imersão no inglês. Você pode ter feito francês, alemão, mas eu optou pelo inglês. É assim que funciona, é isso? Na verdade, eu já escolhi o meu curso de licenciatura com ênfase em inglês. Tá. Então, para se tornar um professor, basicamente, ele deveria ter ali um curso de literatura com a ênfase na língua que ele quer ser professor. Entendi. Porque a gente entende. Então, eu falei um pouco sobre como aconteceu comigo. E como a gente pode trabalhar essa metodologia que eu passei por ela. Tá. Agora, para que a gente possa pensar aí qual é a formação necessária para se tornar um regente, na área da educação, a gente é muito visto assim que a gente muitas pessoas que não têm aquela formação, é complicado. Ela atua. Um advogado. É complicado. Um advogado que tira uma licença e consegue atuar. E isso, se você pensar em outras profissões, seria uma falsidade ideológica, porque você não pode fazer algo que não te cabe. Então, eu não posso me tornar médica. Agora eu sou médica,
agora eu sou advogado, não posso. Mas na educação isso acontece, de Só, certa forma. só um parênteses para os ouvintes entenderem. O que acontece, gente? A educação, na teoria, vamos lá, para você ser médico, você faz medicina. Para você ser advogado, você faz direito. A educação, para você ser professor, você faz o curso chamado curso de licenciatura. Então você vai para a faculdade, entender licenciatura, que é para ser professor. Só que existe uma forma de burlar esse processo. Como assim? Eu sou químico. Então eu fiz faculdade de química, sou bacharel em químico. Eu não tive nenhuma disciplina de pedagogia, eu não sei nada. Não sei o que é Piaget, Vygotsky, não sei nada. Só que eu vou lá na Secretaria de Educação e peço uma autorização para dar aula. Agora tem esse nome, né? Antigamente o nome era CAT. Agora é autorização temporária de licenciatura. Então eu sou químico, vou lá, entrego o meu diploma, meu histórico e falo, olha, eu quero dar aula de química. Aí a pessoa responsável vai olhar, olha, você é químico, então você tem uma autorização aí de 1 ano para dar aula de química. E às vezes é de tempo indeterminado. E às vezes ou seja, o cara é professor? Não. Ele é um quebra-galho que não tem nenhum conhecimento pedagógico sobre aquilo. Sim. Né? Isso ele não domina a química. Veja que eu não tô falando que ele é ruim de química, ele não sabe nada. Pelo contrário, ele é químico, ele sabe os negócios. Mas dar aula não é ensinar a fórmula, dar aula é um processo. A gente tem que saber gerir os alunos, o contexto, a situação, a questão, N problemas que tem dentro de sala, e você não tem essa formação. E aí a culpa, quem leva a culpa disso? O Paulo Freire. Eu sabia que você ia falar isso, cara. O professor... Ele não criou isso. Quem criou foi o sistema educacional brasileiro. Paulo Freire é da ilha, cara. Ponto. Nada a ver com a Esse o professor, ele passa por tantas nuances, são tantas metodologias, tanta coisa para se conhecer. Ele não se forma do dia para a noite e nem ele termina de se formar. Então, nós não terminamos... Nós continuamos aprendendo, O professor se forma ao longo da vida. Sim. Então, assim, se leva uma vida para formar um professor. Sim. Então, o que eu já aprendi, eu ainda vou aprender e é uma caminhada. Então, agora, se a gente for resumir o que acontece na formação de professor de língua inglesa, chega também a esse ponto. Como o bilinguismo ele vem como uma onda crescente no Brasil, por quê? O British Council, que é um conselho britânico, ele fala que os últimos dados apresentam que 1% da população brasileira é fluente no inglês. 5% declara que conhece o idioma, acredita que consegue falar o idioma, mas com fluência 1% da população. Isso nós estamos, assim, numa posição ali... 2 milhões de pessoas. 2 milhões e meio de pessoas. Nós estamos... Eu não sei fazer cálculo. Penso, não sei nem falar o número. 59ª posição, se eu não me engano. Não, isso é grave, porque eu tava conversando com os meninos hoje sobre aquela... Como é que fala? Aquela classificação de classes A, B, C, D e E. E a gente tava tratando sobre a questão da renda. Que até R$3.000, ali até 2.900... É classe 75% da população tá ali. E aí você faz esse recorte, complicado, cara. Sim. E aí, eu queria fazer algumas colocações. Eu assisti recentemente uma formação da professora Juliana Tonelli. Ela é uma professora da Faculdade de Londrina, da Universidade de Londrina, e ela traz um recorte histórico que eu queria trazer também para falar sobre esse assunto. Porque eu falei ali da minha formação, um pouquinho da metodologia. Então, o professor de inglês, ele precisa ter a licenciatura com ênfase em inglês. Muitas empresas hoje em dia já pedem que o professor ele também tenha o certificado de proficiência. E tem algumas universidades que oferecem, a principal é Cambridge, para que a gente tenha ali a certeza do nível de capacitação nas habilidades para falar outra língua, para entender outra língua, né? A habilidade de escuta, fala, leitura, escrita. Então, ele comprova ali a capacidade acadêmica. Só que também um plus que se coloca são as formações metodológicas, que são variadas e que todas contribuem, né? A gente não consegue, o certo não deveria ser separar ali o tradicional do que é atual. Sim.
mas sim unir Mesclar, as né? duas coisas. Sempre pegar ali um pouquinho de cada Gerativismo, coisa. né? Se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. A gente tem que ter esse cuidado, porque senão a gente pende só para um lado e para o outro e acaba que não consegue fazer um trabalho que seja... Pode terminar. Sim, pode contar. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, então é o seguinte, ó, o Brasil, de acordo com o Poder 360, o Brasil está na posição, ele é o 81º do mundo no ranking mundial de proeficiência em inglês, e ele é o 4º pior da América Latina. Ele é o 4º pior. Mas não tem a ver também com a questão da colonização, não? Sabe? Porque a gente fala de União Ibérica, sabe? Então, Então é mais difícil também, não? Porque a gente não foi colonizado necessariamente por um país sim, inglês. Mas na eu América ouvi Latina esse é argumento, sabe? até mesmo de um colega de profissão da área, só que eu coloquei em pauta para ele, por exemplo, a Índia. A Índia foi colonizada, e a Índia, assim, ela tem uma variedade, uma gama de línguas, assim, e o plurilinguismo, Entendi. ele não foi excluído lá, que é o que aconteceu aqui no Brasil, para início de conversa. É Então, verdade. a gente já não tem, assim, não sei se eu poderia falar biologicamente, geneticamente, ou de forma costumeira, aprender outra língua. Então, o plurilinguismo, ele não sai ali da Índia para início, assim, de assunto. Então, as pessoas têm várias línguas circulando, inclusive, às vezes elas usam o Google Tradutor para falar uma com a outra, porque são vários dialetos. Sim. Então, é uma riqueza muito grande. Então, o inglês lá, 75%, atualmente, cerca de 75% da população fala inglês. Então, aí o meu colega falou, não, é porque eles foram colonizados e tudo mais. Aí eu falei com ele, olha, mas isso se deu... Não foi por conta do bilinguismo social apenas, porque o bilinguismo social lá, ele acontece com várias línguas. Isso aconteceu pelo bilinguismo de elite, foi dentro das escolas, que é o que aqui a gente chama de... Não sei se lá poderia se chamar assim. Entendi, legal. Mas aconteceu dentro das escolas, então é obrigatório, sabe? Ter. E aqui, aí é esse o recorte que eu queria fazer da Juliana Tonelli, que eu acho muito importante para falar sobre amarrar todos esses pontos. Ela fala que, se a gente for relembrar aqui a história da educação, 1988 ali, era o monolinguismo. Declara-se lá nos estatutos, todos os regulamentos da educação, que a gente estudaria ali através da língua portuguesa apenas. E aí você que é da história, né? Você pode entrar lá no caso. Ô, João, você manda bem no inglês, João? Você manda bem no inglês? Hã? Of the King, the Power. O The King, the Power, você manda bem? Mais ou menos. Mais ou menos? Vai viver de pizza e hambúrguer, né? One pizza, please. Né? Mas... Eu vou ensinar você também a usar o verbo to be, que eu já ensinei várias pessoas. Os alunos, você sabe usar o verbo to be, João? Mas... Vem aqui. É legal isso que você tá falando. Legal. Porque é o que eu vejo, assim, um choque que eu tenho, muitas vezes, é o cara... Você chega... Por exemplo, a gente tem uma relação escola pública com escola particular. Você chega na escola particular, o professor chega falando bom dia, boa tarde, aí para um aluno do lado, ele pergunta como é que foi o dia dele, aí o aluno dá uma gaguejada, ele vai, não é assim que fala desse jeito, o menino é pá. Você chega na escola pública, o cara tá no to be ainda, ensinando animais lá no nono ano. Essa é a maior reclamação. Ou assim, eu fico, aí eu assim, de curiosidade, eu entendo as questões educacionais. Mas aí como é que é? Você chega falando na sala, os caras, não consigo, não dou conta. Hello. Né? Olha, mas te falar a verdade. Que é difícil pra biologicamente falando, e também por uma questão de formação. Então, pensando lá, há 30 e poucos anos atrás não tinha a formação na língua inglesa. Então, muitos professores, até os próprios professores, não falavam inglês fluente. Então, nós não estamos falando apenas da população, nós estamos falando também dos próprios docentes. E tem um detalhe, o aluno sabe quando o professor não é fluente. Sabe. O aluno sabe quando o aluno geografia sabe, não é fluente. Se você não domina o assunto, você tá enrolando, sim. E aí, então... a gente vem, assim, percorrendo a história e... Teve uma época lá que se instaurou que ia ser falado espanhol pelo ensino médio. Vocês lembram dessa história? Em 2005? Sim. Era obrigatório o espanhol no ensino médio. Só que aí, como, na verdade, se adota uma língua
não Valeu. mais por conta da prática mercantilista, então a gente volta de novo para o inglês. Mas nós voltamos. Na verdade, o que aconteceu foi, houve um tratado, tem um senhor, o Jacques, um especialista em educação francês, ele até atua agora na política, ele escreveu um tratado para a Unesco, falando que a educação ela deveria ser pautada em 4 pilares. A educação do século XXI deveria ser pautada nos 4 pilares. Que seriam quais pilares? Aprender a aprender. O aluno precisa ser autônomo, saber como se aprende. Porque não adianta só o professor passar o conteúdo. O aluno precisa entender esse processo. Que o processo de ensino-aprendizagem, ele não parte apenas da fonte. Então, aprender a aprender, aprender a fazer, que é colocar em prática o que ele aprendeu, aprender a conviver, porque quando se discute aprender outras línguas, a necessidade de aprender outras línguas, de valorizar o plurilinguismo, não é devido a uma prática mercantilista, não deveria ser. Deveria ser por conta da diversidade que nós temos e pela convivência em geral. Sim. Então, assim, aprender a conviver com o outro e, finalmente, aí, aprender a ser, porque você vai aprender quem você é, quais são as oportunidades, o que você quer se tornar mesmo na vida, assim, formar um cidadão por completo. Então, a partir do momento desse tratado, as escolas começam, então, a trazer o ensino de línguas. Então, ela tinha essa liberdade, o Brasil tinha essa liberdade de trazer o ensino de línguas. Mas a gente não trouxe o francês, o espanhol, que tá aqui pertinho, não. Que o pessoal muito comenta, poxa, vocês moram aqui e não falam espanhol. Aqui do lado. E é muito aqui doido. do lado. Essa falação é muito legal, porque o Brasil tem um problema de identidade latino-americana muito grande por causa da língua, né? Sim. Muitos brasileiros não se consideram latino-americanos, mas não é porque eles não são latino-americanos. Porque eles, primeiro, que não ensinam isso. E segundo, por causa da língua. Eu falo português, eu não sou latino. Latino é só quem? Só quem fala espanhol. E até nos Estados Unidos, quando eles vão subdividir a população que mora do México para baixo, existem os latinos, são todo mundo, e existem os brasileiros, ou apenas latinos. Sublatinos, somos nós. Eu sou apenas um rapaz. Sublatino. Sublatino. Eles usam outro nome lá, mas se a gente for comparar tem uma camada, assim, tá? É uma micro camada que são os brasileiros, não são esses sublatinos. Nós somos muito indefinidos, né, na verdade. Não. Outro ponto que você levantou legal é a questão do... Isso é foda, cara. Dessa relação do mercantilismo, né? Porque, por exemplo, quando essa lógica do inglês vem ali, né, a ALCA também, né, que o Brasil começa a ir abrir as fronteiras, principalmente com Fernando Henrique, quando o Brasil é redemocratizado, a gente tem uma lógica de expansão territorial, expansão política, né, de bilateral. Aí fala, a gente tem que aprender inglês porque a partir de agora a gente tem que ir ali, a gente vai conversar com outros países e tal. O Fernando Henrique é bem depois, né? O Fernando Henrique é 94, redemocratização 85. Então, nesse período de 85 a 94, a gente tem esse processo aí de entendimento de uma necessidade de outra língua. Quando o Brasil vem o governo do Luiz Inácio, do Lula, o Brasil, ele se aproxima da América Latina, né, do Cone Sul, e aí a gente começa a falar, vamos ter espanhol. Eu lembro, vamos ter espanhol. Tô dando só uma contextualizada nesse processo. No meu ensino médio, espanhol. Sim, que é o que eu coloquei. Foi em 2005 que veio essa... Tanto que o Enem você tem o quê? A opção do espanhol e do inglês. Pós Guerra ao Terror ali, 2008, 2009, quando a China ela aparece para o mundo como uma força emergente, isso até reorganiza o quadro mundial. Então antes você tinha norte e sul, ricos e pobres. Agora você tem países ricos, emergentes e países subdesenvolvidos, ou países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. Aí começa a discussão, nós vamos ter que aprender agora mandarim.
Sim, é verdade. Porque o nosso principal parceiro Sim. agora A língua do futuro. é a língua do pá. futuro é o mandarim. Nós vamos ter que aprender a falar com os Verdade. chineses, né? E os caras mandam bem pra caramba no inglês, assim, então não precisa. Não vai precisar falar mandarim. Eu lembro. Não, assim, né? Já ajuda. Então, assim, já dá um. Agora tem o primeiro- coreano, agora ficou É. o dorama, tá? E agora tem a questão do K-pop, né? Que, Não, que tá real crescendo. mesmo, assim. A molecada tá aprendendo dorama. Não, assim, quando eu falo com os alunos que do plurilinguismo existente, quantas línguas indígenas tem, eles ficam chocados. Eles não entendem que a gente teria também essa oportunidade de falar mais de uma língua, assim como a Europa fala mais de uma língua, todas as línguas vizinhas. Uhum. Porque é muito invisibilizada, assim, as línguas que nós temos aqui. Por quê? Prática mercantilista, não tem valor. Então, uma coisa que eu queria... Eu acho que o que eu mais gostaria de falar quando você falou assim, Camila, vamos lá, se fosse pessoalmente, assim, o meu posicionamento. Pra mim, quando eu quis estudar inglês a primeira vez, gente, só tinha um CCAA. Tinha mais curso, tinha nada. Então, por isso que eu comecei a estudar já adulta, na faculdade, olha. Assim, então, uma coisa que eu queria colocar é que eu não aprendi o inglês pensando assim, por conta da profissão. Uhum. Não, eu aprendi o inglês porque eu estava interessada, eu sou muito interessada em sons, gosto muito de música, então gosto muito também de sotaques, assim, quando a gente viaja ou escuta sotaques, pessoas diferentes, as pronúncias, sou muito interessada em sons e em literatura, né? E a literatura, principalmente inglesa, ela foi toda construída através de sons. É tanto que nós temos muitas palavras monossílabas, muitas rimas. Então, ela foi construída, concebida de uma forma muito proposital. E ela traduziu muitas e muitas outras literaturas antigas, anteriores, né? Por isso também que a gente vê Hollywood com tantos filmes interessantes sobre o miticismo, tantas coisas. Então, assim, o inglês, ele tem todo esse poder pela prática mercantilista, sim, mas também por conta da cultura. A cultura inglesa, ela perpassa vários países no mundo através da arte. Através da literatura, através do teatro, da música. Então, assim, não tem como a gente realmente não entender por que nós chegamos a esse ponto. Tem como entender, e é muito legal. Mas não vou entrar nesse mérito. Mas olha, Camila, só de cortar rapidinho. Cara, você me fez pensar numa coisa super interessante. Por quê? Inglês. Quando a gente fala inglês, a gente só pensa em qual país? Primeiro. Estados Unidos. Ponto. Mas os Estados Unidos, ele é o quê? Ele foi colônia inglesa. A galera não lembra que o inglês vem de onde? Da Inglaterra, velho. A galera não lembra, é sério. A galera não lembra. E assim, é muito doido como que os Estados Unidos ele conseguiu dominar assim, a cultura da língua. E meio que não, ele se apropriou. A língua é nossa. Sim. Até o jeito de falar, isso acontece, o regionalismo acontece em todas as línguas, o português, né? Aliás, eu gosto de falar que nós falamos brasileiro. Porque eu tenho que fazer um outro parênteses sobre essa questão linguística aqui, já que estamos falando de Brasil. Mas eu acho muito foda quando a gente fala do inglês, porque a gente não pensa na Inglaterra, a gente só pensa nos Estados Unidos. Verdade. Né? E a gente também pensa, e existe uma outra questão. Muita gente queria que o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra. Quando você conversa com alguns jovens e até alguns adultos mesmo, eles falam, cara, a gente deveria ter sido colonizado pela Inglaterra. Agora vamos juntar português e história. A conjunção si, cara, ela não existe dentro da história, não, cara. Porque se fosse pela França ia ser melhor. Conta pra África lá. Então é pra Guiana Francesa que tá complicado, né? Pois é. Se fosse pela Holanda, pior ainda. Se fosse pela Inglaterra. E se fosse pela Inglaterra. Não dá pra prever, cara. Não dá pra prever. Agora, o parênteses que eu quero falar é o seguinte. Quando a gente fala de língua portuguesa, língua inglesa no Brasil, a gente sempre esquece de alguém. Da nossa verdadeira língua. Que foi abandonada, que foi apagada. Que é a língua indígena. E aí são todas. Aí eu ia falar tupi, mas não, ou seja, até a nossa forma de pensar a língua, a gente esquece. O nível de esquecimento, né, de apagamento histórico dos indígenas na nossa vida, do nosso cotidiano, e até na escola, a gente não fala. A gente usa palavras indígenas, usamos palavras indígenas, sim, mas a gente nem repara. A gente entende o inglês. Tem um conceito muito legal, chama estrangeirismo, né?
que é você pegar a língua do inglês, outra língua, e adaptar. Então, por exemplo, tem algumas línguas, por exemplo, ultimamente a gente fala, eu tô fazendo feedback, né? Tem o coach, apropriação. né? A gente se apropria da língua. Tem várias palavras que a gente utiliza, né? Eu tô fazendo story. Pô, não existe isso, eu tô fazendo story. Né? Então, assim, eu tô... o Reels, mindset. Reels. Cara, eu tô fazendo um mindset aqui, tá precisando de um mindset, de um brainstorm. A gente tá utilizando outra língua pra... Faltou vender o curso Eu achava agora. legal nas músicas, né? Tipo, Mamonas. Pois é, o Mamonas é o melhor Money, que é exemplo. good knows no Pois é, heavy. Gente, os melhores. Ó, já que você falou de música, eu pensei como trilha Se sonora... rebasse, nós não tava aqui orcando. Pois é. Eu não lembrei dessa, porque o nosso foco era outro. Demais. Eu ia usar Legal. It's This Love, mas It's Love... Não, essa é da Mas hora. vai ser Esse é doido, esse é música doido. tema da nossa foto, vai ser Sim. Mamonas Assassinas. Ela chama 1900 alguma coisa aí, ó, a música. E já casa É igual com... o Shop Center, né? Esse Shop Center. Não, assim, eles Legal, já... legal. Então, assim, eles já faziam uma brincadeira Uhum. ali, uma ironia com os Estados Unidos, né? Porque eu não acredito que eles estavam ali exaltando. Claro que não. Eles já estavam ali tirando onda mesmo com os Estados Unidos. E assim, é isso. Eu acho que, como professora de língua inglesa, eu sempre falo com os meus alunos que o interesse em outra língua, ele não tem que partir só nesse sentido de quando eu me tornar um profissional em tal área, eu vou usar o inglês. Não, o inglês é para ser usado agora. Você tem que sentir vontade, prazer de usar agora, de se divertir agora, porque você vai usar o seu sistema biológico para pronúncia, você vai ouvir um som, prestar atenção no seu colega fazendo aquela pronúncia. Então, assim, é uma atividade que ela deveria ser prazerosa de fato, no momento, e ser utilizada no momento. Então, eu acho que muito desde o início, uma das primeiras pessoas que eu trabalhei, que me coordenou a ser uma professora de inglês, que é a Manu Moschione, é até uma portuguesa, descendente de portuguesa. Ela tem uma escola em Vespasiano e, assim, ela sempre já mostrou esse caminho ela sempre requeria ali que a gente fizesse a categorização, que era aquela memorização de vocabulário, memorização de verbos. Ela pedia essa forma tradicional, mas ela também colocava em uso, antes de vir agora as novas metodologias, a aplicabilidade da língua. Então, ela colocava ali, chega perguntas para o seu aluno, as coisas em inglês, repete aquela pergunta, com o tempo, ele vai compreender, e de fato. Então, o uso da língua, a imersão, ela ocorre dessa maneira. Eu vou começando ali, introduzir uma coisa, vou repetindo, volto e acrescento, e vai se tornando uma espiral que a gente vai e volta, e, por fim, a gente tem uma formação de um aluno que é bilíngue. Ou seja, o fato de ter uma língua estrangeira na nossa principal avaliação nacional não está ali por acaso. Ela foi pensada, talvez pensando dentro dessa lógica de levar o aluno a pensar de uma maneira diferente da língua tradicional dele. Sim, e isso é um ponto-chave. Que eu acredito na língua, que é muito interessante, que é o que acontece na literatura, na escrita. A gente está sempre repensando. O que você está acostumado, você vai fazer uma outra modulação ali de pensamento, e você está trabalhando raciocínio lógico também. Você está traçando a sua construção de uma nova construção, um novo mundo, uma nova cultura. E aí não tem como dizer que você vai pensar da mesma forma, que você não vai ter algum tipo de evolução cognitiva. Entendi. Camila, dando a guinada no assunto, mas dentro do mesmo assunto, pela nossa conversa anterior e a nossa conversa agora, eu tô vendo que você tem um senso crítico muito grande. Né? Os alunos assustam quando uma professora de linguagem, né? De linguagem, se posiciona. Porque vamos lá, você tá aqui com dois caras da área de humanas. O cara da geografia é normal. Maluco. Vai lá, se posiciona, o cara da geopolítica, tal, o cara da atualidade. Professor de história, a mesma coisa. Mas existem alguns profissionais na área da educação que parece que quando ele é crítico, ele tem senso crítico, ele parece que não pode ter. Assusta. É assim, os meninos assustam ou eles estão vendo já com mais naturalidade? Pior, ele é perigoso.
Perigoso? Perigoso. É. Porque ele sai da caixinha. Sai da caixinha. Então nós dois não somos perigosos. O maluco. Sim. E Não, ela você é sabe que perigosa. quando o pau come pau humanas, Uhum. na escola, o primeiro a tomar ferro é o professor de história. Sim. Aí depois vem o de filosofia e sociologia e Eu depois sou o o de último, geografia. tudo bem. Mas você toma ferro primeiro. Não, também. tá. Mas você entendeu onde eu quero chegar com a Sim, pergunta? entendi. Assusta os alunos ou não? Hoje é um processo natural? Vivemos num mundo normal, onde a crítica é livre ou pra não? dizer. Não, com certeza não. E nem me sinto tão. Pra mim, que atuo em escolas privadas, nem me sinto tão à vontade de falar tudo que eu penso e nem devo. Nem deve. Lembra que a gente vive no mundo capitalista, a gente tem que Na pagar verdade, conta, eu acho que não boleto. pode fazer isso na Ninguém vida, né? pode fazer isso. Ninguém. Só no pode. Ninguém. Twitter, gente. Só no Twitter. Só no E olha Twitter. lá. Por enquanto. Mas assim, sempre trazendo as questões políticas para um lado humanitário. Porque a gente consegue fugir um pouquinho das polêmicas, Uhum. mas consegue fazer o nosso papel, Legal. Isso que aí- é formar o cidadão. Sim. Porque tem coisa também que não me cabe, porque eu tem horas que eu acho que a política, quando ela é muito específica, ela já entra em parâmetros muito parecidos com o da religião. Que já te deixa numa situação de entender que em cada casa aprende-se algo. E não é todo mundo que está aberto a ouvir outros aprendizados. É verdade. Então, assim, Exato. essa falta de abertura é uma coisa que nós que estamos do outro lado precisamos entender, fazer essa leitura e ter o cuidado. Verdade. Porque Uhum. senão acaba que a corda vai Vira bagunça, arrebenta, gente. não tem, arrebenta. assim, não tem porquê também, porque às vezes quando a gente é muito específico, a gente consegue mais uma discussão Uhum. de justamente de escolha política ou religiosa, do que realmente fazer a pessoa pensar, Que diálogo. do que dialogar, bater um papo legal sobre situações que poderiam ser, que a gente poderia trazer uma solução juntos mesmo, pensando diferente. Isso é muito doido que você tá Talvez. falando. Legal, Muito doido que você legal. tá falando. Existe uma lógica política na Alemanha e em alguns lugares na Europa que existe a extrema esquerda e a extrema direita. Então, chama teoria do U. Então, são extremos. Mas eles são tão extremos que chega um certo ponto que eles começam a ficar paralelos um ao outro. Até chegar um ponto que eles vão começar a interceder, convergir e vão ter um próprio partido. Tão radical que você não vai conseguir determinar o que é esquerda e o que é direita. Pelo radicalismo. Caraca. É uma lógica, uma teoria, assim. Então, quando é direita e esquerda, você tem 2 pontos. Tá ali. Tá. Mas no extremismo, porque a gente acha que o extremo, eles vão pra. Cada um vai pra um lado. Não, eles vão indo pra mesma direção. Que é a falta de diálogo e o distanciamento com o problema Porque social. senão aí acaba que a gente tá trabalhando só a política de pão e circo e fugindo dos problemas reais. E você, como Porque, cidadã, Hoje, sempre você pensar como professor, tem algo que te incomoda, assim, você fala, porra, velho, queria saber, mas eu sei disso e não tenho espaço pra falar. Aproveita que você tá aqui no Projeto Saber Livre. Grava assim, olha pra câmera. Eu tenho vários. Todo episódio eu falo alguma coisa aqui. Aproveita. O que tem uma coisa, né? tem vários, a gente pode, não sei, tem vários. Eu tô mas a gente putão, pode ir lá de naquele- novo. IOF, Naquele IOF, ponto IOF. lá. A cada semana eu tô... Todo mês eu tô puto com alguma coisa. Então, assim, a gente teve uma conversa aí, né? Vamos revelar o segredo, então. Os bastidores. Nó, então, que assim, situação. então, a gente, o que, assim, tudo deságua na educação. Acho que, por mais que a gente sonhe, assim, que a educação que muda as coisas, mas de fato porque eu acho que as mudanças geracionais que a gente teve no nosso país foi devido à educação. Sim. E quando a gente fala de mudanças geracionais, são as mudanças sociais, que é quando uma família passa de uma forma de vida, não falo nem de status, né? Porque a gente não consegue, assim, né? De forma milagrosa mudar de classe, né? Ou rápida, nem sempre. Mas, assim, as mudanças que a gente tem na sociedade de acesso, oportunidade, eu não vejo outro caminho que não seja ele, a educação. E aí, quando a gente trabalha a educação, um assunto que se traz muito é a questão dos benefícios, né? Os auxílios sociais. E de primeiro ponto
que as pessoas não enxergam, porque, assim, como nós estamos aí num momento... Turbulento. Estamos num momento, assim, já tem muito tempo. Caótico. É um momento longo. Caos. É um momento, assim, em que nós não conseguimos entrar num consenso aí político e tudo mais. Nós temos extremas discussões. Famílias que são separadas no Natal por causa assim, da né? política. Então, como a gente tem vivido esse momento, nós estamos chegando de novo no ano de eleições, então já começa, o que me incomoda muito é uma fala que, se eu fizer um recorte aqui, que muitas pessoas colocam que as pessoas do auxílio, que recebem auxílio, o benefício mais comum é o Bolsa Família, que essas pessoas, elas não querem trabalhar. Vagabundos. Que elas são apenas usuários de drogas ou alcoólatras, não querem trabalhar, que elas se entregam a esse tipo de vida e que, enfim, eles estão sendo protegidos pelo governo. Uhum. E aí cabe a gente pensar em primeiro lugar, um auxílio, principalmente o benefício do auxílio família, do Bolsa Família, ele foi criado para que as crianças estejam na escola. Então, é o primeiro critério, criança na escola. Teve uma época, até que agora caiu um pouquinho, não sei o que aconteceu, não. Na área da saúde, era obrigatória a vacinação. Então, assim... Não é só o dinheiro, né? Já Tinha fazia o outras auxílio obrigações. e tinha que cumprir isso com o filho. Porque, assim, as crianças, elas vão continuar a nascer e nós precisamos proteger a nação. Nós precisamos trazer alguma forma de lidar com a mudança geracional, que os pais que precisam de um auxílio não são pais que mudaram a sua geração, são pessoas que ainda perpetuam a pobreza, a falta de conscientização, a falta de acesso, a falta de oportunidade. O Bolsa Família é uma das maiores discussões políticas que existem, porque ela é necessária. Então tem várias pesquisas, antes disso, tem várias pesquisas sobre o Bolsa Família. Primeiro que ela é necessária. Segundo, que ela tira as pessoas da pobreza. Mas existe uma lacuna que o governo não consegue fazer uma boa gestão desse processo. Pente fino. Pente fino, ou até mesmo, por vezes. exemplo, criar exigências. Uhum. Então, eu sou de uma família que ganha Bolsa Família. Ok. O adulto tem que ter pelo menos um curso técnico. E o Estado tem condições de ter curso técnico. Então, olha, você vai receber o Bolsa Família, o seu filho tem que estar na escola. E quando você não estiver trabalhando, porque tem pessoas que trabalham e recebem Bolsa Família, né, a margem é menor. Que eles pegam pela renda, né? Isso. Você, no seu período noturno, ou se você não... Na hora que o seu filho estiver na escola, você vai fazer um curso técnico. Ótimo. Por quê? O curso técnico vai te ajudar a conseguir um emprego e aí você não vai precisar mais ter o Bolsa Família. Então falta esse gerenciamento também, é uma discussão. Outra discussão, que é uma política nacional de voto. Vamos pegar um exemplo clássico aqui. Na última eleição, não é essa, a posteira de 2018, os candidatos brigaram entre si, assim, falando, olha, se eu ganhar, eu vou acabar com o Bolsa Família. O candidato que ganhou, ele aumentou o Bolsa Família. Ele melhorou o Bolsa Família. Porque na hora que você chega lá e você descobre que você pode usar um mecanismo do governo, acho que deu 20 bilhões agora, o último levantamento, de 20 bilhões de reais, que você consegue usar isso para ganhar votos e perpetuar no poder, é outra discussão importante que a gente tem que fazer. Né? O jogo vira. O jogo vira. Quando você tá no governo, opa, eu vou aproveitar isso. É tanto que na discussão, quando foi a última eleição agora mais recente, o que foi? Se esse fulano ganhar de novo, no caso foi o que ganhou, ele vai cortar o Bolsa Família. O mecanismo que ele era contrário, ele começou a usar a favor dele para jogar contra o outro. Então, e o outro fala, não, eu vou melhorar, vou dar vale gás, vou dar picanha. Aí foi aquela loucura, aquele caos político, né? Que vai até hoje. Loucura. Então, e aí falta esse diálogo meio de entendimento dessa realidade. Né? Então... E também entender que não é só o Brasil que tem esse tipo de benefício, tipo de auxílio. Tem vários países, inclusive na Europa, que o pessoal acha que a Europa tudo é flores, né? Nós temos... eu preciso consultar, porque é uma lista vasta.
A gente vai França, Alemanha, Sim, os principais sim. países, assim, que nós Isso é legal, conhecemos. cara. Isso é bacana. Mas são Discussão legal. vários países. Não, e o legal é o seguinte, cara. Agora a gente entra em outro problema também. São países onde você tem um retorno dos impostos para a população muito maior que o Brasil. E você tem um custo Estado muito menor. A gente está falando custo político. Sim. Né? Então a gente está, por exemplo, no Brasil hoje, eu amo falar esses números. Um deputado federal é 47 mil reais de salário. A verba de gabinete, 103 mil reais. Auxílio paletó, auxílio gasolina, auxílio alimentação. Nem vou chegar nesse ponto. Eu peguei esses dados direto lá no Congresso, né, no site do Congresso. Ele tem ajuda de custo de moradia de 4.800 conto. Que brasileiro tem a moradia de 4.800 reais? Isso é mais do que a média salarial brasileira, que é de 3.290. Ou seja, o custo de um deputado, de um senador, é altíssimo. Isso em escala nacional. Pensa nos vereadores, pensa nos deputados estaduais. Então a gente tem um custo da máquina gigantesca. E a gente fica preso. Pesado. Eu não consegui, eu vou ser sincero, eu fiz uma pesquisa, eu não consegui ver o custo do Estado brasileiro, geral, contando do pequeno município a Brasília. Eu não consegui, talvez, eu tenho que melhorar essa pesquisa. Mas a gente vê que o Estado brasileiro, o poder político brasileiro é muito pesado, muito Vamos escrever oneroso. junto. Hã? Vamos escrever. bora fazer artigo. Né? Concordo. É, Sério. E digo mais, não só isso. Fora as emendas parlamentares, que chegam a casa de bilhões, e os auxílios eleição, né, que eles têm a verba eleitoral lá, que chega na casa dos bilhões também. Então, existe uma discussão, que a gente fala de indignação política, por programas sociais, que às vezes o programa social ele existe porque quem deveria melhorar essas condições não quer melhorar a condição, velho. Ele quer continuar sugando, vivendo na teta. E aí é que, por isso que quando vocês me perguntaram essa propensão, assim, de um vai para um lado, outro vai para o outro. Por isso que eu acho importante ouvir os dois lados. Porque quando você coloca essa fala, a gente entende o que as pessoas criticam. Muito bem que as pessoas criticam. Se a gente fosse pessoas radicais, agora estavam acima da mesa. Porque eles falam assim, olha, eles querem as pessoas dependentes. E é uma realidade. Mas, infelizmente, tem que acontecer... Então, que aconteça, mas que seja ali agora com os critérios, né? Para que a gente possa, então, se livrar Outro exemplo da chamada muleta. Necessária. Né? Necessária para poder acessar a universidade pública. Mas os critérios são falhos, alguns, né? Porque tem alunos que ficam ali na rede particular do maternal, 9º ano, chega no ensino médio, o cara pula para a rede pública. Eu sei que tem um rolê da renda, né? Que é levado em consideração, mas o cara pula e passa. Você sabe que só existe uma solução pra isso, né? Pronto. Fui censurado. Me censurei. Pra gente manter o podcast. Aí você vai cortar esse pedaço. Não, só me censurei. Ah, tá. Entendeu? Não vou falar a palavra. Chama o Elvis. Que Elvis fala. Não vou falar a palavra. Mas existe uma necessidade de uma revolução popular. Mesmo. Eita. Não, comunismo não, até porque o comunismo não venceu. Olha o João olhando assim aqui, uma revolução popular, mas uma revolução baseada na educação. Não, sim. Na educação, né? Na educação. Tem coisa errada demais, cara. Porque para você ter essa compreensão, nós vamos falar de quatro pessoas que estão em curso superior, dentro de uma lógica da licenciatura, né? Que provavelmente, eu não entendo, a gente não chegou a adentrar sobre o seu passado, mas provavelmente veio de escola pública também, né? Então a gente sabe o que é a realidade de escola pública, a realidade lá atrás, de um Brasil dos anos 2000, e a gente entende que é uma necessidade de transformação, né? E do jeito que tá, o bicho só tá pegando do nosso lado, né? Cada vez mais. O bicho tá pegando. O papo tá bom, hein? Então, música do dia, né? Mamonas. Não, é verdade. Mamonas Assassinas. Né? Shop Center, acho que é Shop Center o nome dessa música. Né? Acho que é. Qual? Essa aí que tá cantando? Não, essa é a música que ele tá cantando, é do... A abertura da Copa do Mundo de Clubes. Nossa, você tá doido. Né? Não, é a outra. Coloca depois no... Tá. Tira uma foto nós depois, sem ser oficial, e eu coloco essa. Fechou. Em homenagem. Camila, seguinte, infelizmente, nosso prazo tá acabando. E eu sempre começo assim, ó, ele começa dando tchau. Dá tchau, pô. Então, antes disso. Hoje eu gostaria de dar um alô especial para a teacher Sheila Beyond, a nossa teacher lá de casa. É isso mesmo.
Não, eu dei tchau dessa vez. Olha, que bom. Porque eu tenho vergonha, né? Eu tenho que dar um tchau, eu tenho que dar um tchau decente. E importante, pros meninos do Semar, que hoje o pau comeu lá, os meninos quase saíram chorando. Por quê? Porque a gente falou sobre estudo, organização de estudo, mas a gente falou de Revolução Industrial, Freud, meteram o Marx ainda na vida, e os meninos quase choraram. Mas agora eles vão... Falou a palavra proibida, então. Então corta aí, falaram lá dos sociólogos, e aí os meninos quase choraram, mas valeu a pena, sabe? Tadinhos. Você, Camila, você quer dar tchau pra alguém? Quero dar Ó, tchau. nós tivemos uma convidada que até deu telefone, queria arrumar um namorado, lembra? Né? Não sei, eu tô falando isso. É o rock and roll, né? Só aí, o meu tchauzinho rock and roll aqui, ótimo. metal, pronto. Faz lá. Lá. É. Aí... Vai mandar um abraço pra todos os rock and rolls do Brasil e do mundo. Bom, eu vou dar tchau, eu tenho que dar tchau, então primeiro obrigado. Valeu. Tamo junto, filho de Tamo Deus. junto, até semana que vem. Camila, muito obrigado pelo convite. Desculpa a correria. Nosso prazo, o prazo do João hoje, tá todo mundo hoje na correria danada. Eu sei que seu tempo é curtinho. Sei que tem visita, vai ter churrasco lá. Mas ó, eu quero dar tchau pra todo. Obrigado novamente. Quero dar tchau especial pra quem? Pro meu amigo Emerson, bem-vindo, gerente da Planeta Calçados, né? E a gerente também, a Miriam, também gerente da Planeta Calçados, tá? Ó, pra Nossa, você. se não falasse o nome dela, você tava Pra lascado, você. tá? Mas também, gente, lembrando, pra você que tá ouvindo, o pessoal tá começando a ouvir no Spotify, então lá no Spotify é @Projeto Saber Livre, YouTube, @Projeto Saber Livre, TikTok, vamos tentar reacender o nosso TikTok, tá difícil, tá? É @Projeto Saber Livre. E no mais, cara, muito obrigado por estar ouvindo, muito obrigado a vocês pela presença. E na semana que vem a gente volta com mais bate-papo de qualidade. E até a próxima, tá? Tchau, tchau. 1, 2, Quero ver o 3, Phelps lá no TikTok 4. dançando. Nomes aí. Viu?